Interpretando a Bíblia é o tema da minha mensagem hoje. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 26. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? O homem chega diante de Jesus e diz assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Ou seja, já está dando uma dica, né? É aqui. Aqui que você vai achar princípios de salvação. E ele vai adiante. O que está escrito, e na versão revista e atualizada, diz assim: como interpretas? Ou seja, se você que está aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e foi inspirada por Deus, você percorreu apenas metade do caminho. A segunda parte é como você a interpreta, vai definir se você é verdadeiro ou falso, se você é salvo ou se você é perdido. Por quê? Olha para os judeus. Você tem alguém que tinha zelo por Deus, eram aqueles homens, e eles mataram a Cristo, dizendo que estavam obedecendo a Deus. Como assim? Eles olhando para a Escritura e conseguiram errar, mas de uma maneira terrível. Terrível. Eles esperavam um salvador político. Eles esperavam alguém que os livraria do tacão do Império Romano. Aí, de repente, aparece o filho do carpinteiro e morre numa cruz. Então, eles mesmo com a Escritura, com Isaías 53, eles disseram: não, não pode ser isso o nosso Deus. Não é possível. E acabaram matando a Jesus Cristo. Vi uma reportagem sobre uma enfermeira que ela pegou um remédio para aplicar numa criança, trabalhava na pediatria, e ela errou o remédio, porque era bem parecido ali os remédios, então ela trocou o A por B. E então, aquilo que ela colocou na criança levou a criança à morte. E depois, na entrevista dela, você via realmente a enfermeira aos prantos, dizendo: eu juro que eu não tinha intenção. Eu pensei que era o remédio adequado, mas eu não vi, porque parecia muitos frascos. E a reportagem foi lá, filmou e viu realmente muito parecido. Muito parecido. Repare que ela, mesmo com a intenção correta, levou alguém à morte. Para que eu e você venhamos a ver que apenas ter boa intenção não é o suficiente. Pelo menos diante da Escritura. Apenas boa intenção não é o suficiente. A Bíblia, ela é bem difícil, como alguns às vezes dizem que não é, né? A Bíblia é fácil de entender, meu irmão. Se você ler apenas o português, tem gente que tropeça, mas se você quiser entender, de fato, o texto, dentro do contexto, as palavras, os originais, as aplicações, o povo para quem foi escrito, não é tão simples assim. Demanda tempo, demanda trabalho, até mesmo porque nós temos alguns distanciamentos. O primeiro dele é o distanciamento temporal. O livro mais novo da Escritura foi escrito há 2000 anos. Mais novo. O mais antigo, cerca de 4000, mais ou menos. Foram escritos em idiomas que hoje não existem mais. Aí tem a questão do distanciamento linguístico. O grego que foi escrito, o Novo Testamento, é o grego koiné, que hoje em dia não se é falado mais na Grécia. Então, se você pegar, olha, eu vou fazer uma excursão para a Grécia e vou lá aprender a Bíblia no original. Não, o grego é diferente. O hebraico é diferente, são línguas mortas. Então, não é tão simples. Além disso, tem a questão do distanciamento contextual. Em que sentido? Olha o ambiente onde ela foi escrita, o contexto, a cultura judaica e grega da época, tudo isso nós temos que levar em consideração antes de simplesmente ler algo e dizer: vou fazer isso. E acima de tudo tem também um distanciamento autoral. Todos os autores que foram usados por Deus para escrever a Escritura morreram. Com base nisso, fica difícil para a gente ter alguma dúvida e tentar tirar. Se eu mando uma mensagem lá no grupo da nossa igreja dizendo: olha, curso de membros, sábado, às 8 horas. Você pode mandar uma outra mensagem para mim no Telegram dizendo assim: pastora, mas calma aí, é 8 horas da manhã ou da noite? E eu responderei: da manhã. Agora, nós lemos aqui Paulo dizendo assim: não permita que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Ali o contexto é bem fácil. Mas ainda assim, nós não temos Paulo para dizer: Paulo,
Dá para você mandar um áudio aqui, que o pessoal da igreja está com uma dificuldade de entender essa passagem aqui. Manda um áudio para a gente aí, Paulo. Não dá. Então, não é tão simples como muitos dizem. E temos também o maior de todos os distanciamentos. Qual? Entre nós, seres humanos, criaturas pecadoras, e Deus santo, soberano, justo, sem mácula nenhuma. Então, nós temos, como diz Calvino, orare et labutare. Se queremos aprender a Escritura, orar, porque a Bíblia é um livro divino. E labutar, porque também é um livro que foi escrito na forma humana. Então, é necessário, meu querido, tempo, esforço, estudo e dedicação para que nós possamos chegar, então, naquilo que realmente o texto quis dizer. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe ali, Miguel, por favor. O primeiro é o seguinte: as brigas de Jesus foram de interpretação de texto. Mateus capítulo 5 é o sermão mais conhecido de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. Basta apenas você ler ali, Mateus 5, 6, 7. Você vai ver que a grande briga de Jesus não era porque aqueles homens criam no livro de Allan Kardec, de Buda, de Mormon, surgiu depois, né, mas só para contextualizar. Não era essa a briga de Jesus Cristo. A grande briga de Jesus com aquelas pessoas é: vocês estão interpretando errado o livro de Deus. Porque era este o livro que eles tinham. Tanto é que nós vemos a expressão: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito e eu porém vos digo, ele não está criando uma nova lei. O que ele está dizendo é o seguinte: ouviste o que foi dito, ouviste a interpretação que os antigos deram. Tinha até o Talmud, que era o livro de interpretação dos judeus. E quando ele fala assim, olha, eu porém vos digo, ele está dizendo, olha, eles interpretaram desta maneira, eu porém vou dar a interpretação correta. Então ele começa a dar aquela explicação, assim como no caso de adultério, lembra? Para os fariseus, adultério era simplesmente você pegar o vizinho, a vizinha e ir para o motel. Jesus vem e diz, eu porém vos digo, se o motel entrar na mente de vocês, o desejo de possuir uma esposa ou um marido que não é o seu, aquilo para Deus é adultério. Então ele vem explicar realmente o sentido do adultério, do pecado e de todas as outras coisas. Esta foi a grande briga dele, porque eles eram homens que não apenas se diziam amantes da palavra de Deus, mas de fato eles tinham um zelo absurdo. Mais do que muitos crentes. Os escribas, quando eles iam traduzir a Bíblia, que na época, né, era via pena, não tinha prensa, veio com Lutero. Os historiadores vão dizer que eles estavam lá traduzindo a Escritura, né, escrevendo. E de repente, quando chegava a palavra Deus, o YH, WH, eles paravam, colocavam a pena de lado, ajoelhavam, oravam, se levantavam, pegavam uma pena especial que servia para escrever apenas Deus, escrevia e depois voltava a escrever o texto normalmente. Toda vez que aparecia esta palavra, eles faziam isto. Olha o zelo que esses homens tinham. Eles andavam com filactérios, que eram pedacinhos da palavra de Deus, de fato, amarrado naquelas franjinhas, amarrado no braço, né, no esquerdo, no caso. Eles eram extremamente meticulosos. Paulo diz assim a respeito deles, porque eu lhes dou o testemunho. Paulo é testemunha deles, de que eles têm zelo por Deus, todavia sem entendimento. Ou seja, eles têm amor por Deus. E eu sou testemunha disso, porque eu estou no meio deles. Todavia, o amor, o zelo que eles têm é sem entendimento. E Jesus também foi explícito em dizer, vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se a briga de Jesus Cristo, antigamente, quando ele esteve aqui na terra, era por conta de uma interpretação equivocada da Escritura, por que que a nossa vai ser diferente? Por que que nós vamos aceitar? Cada um dá a sua interpretação ao seu bel prazer e pronto, acabou. Como eu disse, há coisas que são difíceis. Pedro, ele começa a dizer assim, 2 Pedro 3,15, a respeito dos escritos de Paulo, e lembrando, Paulo e Pedro viveram na mesma época. A respeito dos escritos de Paulo, né, que Deus deu sabedoria para ele, há coisas difíceis de se entender. Se um apóstolo, por vezes, tinha dificuldade de entender um outro apóstolo, meu irmão, quem somos nós na fila do pão? Também teremos as nossas dificuldades. Mas é claro, se a pessoa erra naquilo que é fácil, explícito, daí fica muito difícil. Porque há passagens que não há dificuldade nenhuma. É claro, está ali de forma explícita.
Mas nós vemos cristãos hoje errando coisas tão banais. 1 Samuel, capítulo 15, verso 19. Por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para que ele me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Só refazendo o contexto aqui. Esse contexto aqui é outro. Qual que era? Deus falou assim: olha, vão, lutem contra os Amalequitas e matem todos. Mulheres, crianças e reis. Não sobra ninguém. Saul vai, vence os Amalequitas, mata todos, mas traz o rei vivo. Traz o rei. Talvez como despojo de guerra, né, para mostrar, nós vencemos. Então Samuel vai e repreende: por que não matou todos? E ele diz: eu matei todos. E o rei aí: não, só ele que eu não matei. Então como que você matou, rapaz? E olha o que o texto diz. Ele afirma: eu obedeci a Deus, diante de uma clara desobediência. Ele afirma: eu obedeci. Repare, Saul não disse assim: eu não creio na Escritura, eu não creio na palavra de Deus. Não, não foi isso que ele fez. Ele foi rejeitado por dizer que estava cumprindo a palavra de Deus, e mesmo assim não estava cumprindo. Nós vamos reparar a grande diferença entre o falso profeta e o verdadeiro, conforme a interpretação que ele dá do texto. Isso é o que vai definir o falso do verdadeiro. É um absurdo o que nós ouvimos às vezes de muitas igrejas dizendo que, olha, cada um interpreta do seu jeito, cada um tem um entendimento a respeito da palavra. Quem que disse isso? Isso é uma falácia, isso é um absurdo terrível. Se eu estou aqui, eu leio o texto, interpreto da forma correta e aplico da forma correta à igreja, é como se o próprio Deus estivesse falando com a congregação. Mas se eu venho aqui, leio o texto, interpreto errado e aplico errado, eu estou sendo um falso profeta que vou trazer prejuízo para mim e vou trazer prejuízo para quem acreditar em mim. Então repare quão sério é isso. Como eu falei há algumas semanas, está lá, o engenheiro vem dar uma planta. E a planta é uma casa simples, de meio lote, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, ponto. E então você vê um pedreiro constrói um sobrado, o outro constrói um quarto com suíte, o outro constrói um cômodo grande com cozinha americana, e o outro constrói do jeito que era. E os 4 dizem: não, eu fiz de acordo com a planta. Não, não fez, apenas uma planta. E quem está correto é quem for fiel à planta. E qual que é o problema da interpretação errada? Meu querido, se eu interpreto a Escritura errada e não acontece aquilo que eu falei, via de regra, você não vai ficar bravo comigo. Você vai dizer: Deus falhou. Você vai sair da igreja, vai ficar com uma raivinha do pastor, claro que vai. Mas acima de tudo, você vai pegar uma mágoa de Deus, porque Deus falhou com você. Foi Deus quem falhou ou foi o pastor, o pregador, que de uma forma absurda interpretou da maneira errada? Então quero passar algumas regras bem básicas de como nós devemos interpretar a Escritura. A primeira é a seguinte, pode ir para a próxima, pode ir para o Ali. O texto tem um único sentido, aquele que o autor quis dizer. Talvez você já ouviu pessoas dizendo assim, principalmente os nossos irmãos pentecostais: eu estava lendo este texto e entendi o seguinte. Eu estava lendo este texto e Deus falou ao meu coração. Eu estava lendo este texto e o Senhor ministrou em minha vida. E às vezes é o mesmo texto, você vê 3 pessoas com interpretações distintas. Deus não é um Deus de confusão, que diz para um que a grama é verde, para outro que é rosa, para outro que é amarelo. Apenas uma cor da grama. Então, é uma mentira muito grande quando algumas pessoas dizem assim: olha, há vários sentidos no texto. Meu querido, eu já aprendi cada absurdo no seminário. Nem todo seminário parece, infelizmente. Eu lembro de ter uma aula de hermenêutica onde o pastor explicava que há textos que têm 4 interpretações e outros que têm 7. Gente, como que eu faço para saber qual é a certa então? Fica difícil. A regra básica é a seguinte:
o que os apóstolos disseram sobre esse texto, o que os profetas disseram a respeito desse texto, o que Jesus disse a respeito desse texto. Então nós pegamos isso e isto se torna a base. Olha um exemplo. Alguns vão dizer que a história de Jonas foi apenas uma fábula, apenas um mito. Por que nós queremos que aconteceu de forma literal? Porque Jesus Cristo interpretou de forma literal. Jesus ele cita Jonas não de forma alegórica, mas de forma verdadeira, literal. Então, por conta disso, nós acreditamos que aquele texto de fato aconteceu. Jonas foi engolido por um peixe. Claro que o texto não especifica a questão de baleia, mas se você dá uma pesquisadinha na internet, dá um Google para você ver, há casos de pescadores, eu esqueci o nome do pescador, que foi engolido por um cachalote, que é um peixe muito grande, uma espécie de baleia, e ele fica alguns dias, de fato, morto não, né, dentro da barriga ali, e depois voltou. Então não é algo tão absurdo de acontecer. E Jesus disse que aconteceu de verdade. Paulo ele faz 104 citações formais do Antigo Testamento. E todas as citações de Paulo, ele, na maioria das vezes, reproduz o sentido conforme o contexto tinha sido aplicado. Ele vem, mantém o sentido dos leitores originais e apenas explica para as pessoas. Então, se Paulo interpretou aquele texto daquela maneira, aquilo se torna um padrão para a gente. Porque se nós não fazemos assim, inúmeras heresias e absurdos começam a sair dentro da igreja. Salmo 86, Salmo 8, versículo 6, olha o que o salmista vai dizer. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Um versículo desse, de um salmo isolado, Antônio foi bispo de Florença, ele pegou este salmo e disse que se referia ao Papa, ao pontífice romano. Então, por conta disso, eles dizem, está vendo? Todo o poder eclesiástico aqui na terra foi dado a quem? Aos sucessores de Pedro, ao Papa que está em Roma. E sabemos que isso é uma mentira. É tão certo que a reforma protestante, ela foi acima de tudo um movimento de hermenêutica. Hermenêutica de como se interpreta a Escritura. Lutero ele não veio começar uma nova religião. O que Lutero veio dizer era o seguinte, olha, vocês estão fazendo errado, interpretando errado, voltemos para aquilo que é correto. A igreja se desviou de uma forma que não está conseguindo voltar. Nós precisamos regressar lá para os primórdios, para os apóstolos. E o que eles fizeram com Lutero? Mandaram Lutero embora. Mas a reforma protestante foi, acima de tudo, um movimento de hermenêutica. É tão certo que o próprio Martinho Lutero disse assim. E Martinho Lutero era monge católico, né? Vocês devem se lembrar. Quando era monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Mais tarde, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo através da carta aos Romanos, vi que todas as alegorias são vãs, exceto aquela que Cristo usou. Quanto a mim, já abandonei essas bobagens e a minha melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. Lutero ele tinha bastante essas analogias, significados e numerologia. Eu tive uma matéria no seminário que era numerologia bíblica. Sorte que eu gostava de matemática, né? De tanta dificuldade. Não, mas porque o 12, ele é a junção do 7 com o 5. Falei, mas não pode ser do 6 do 6? Eu ficava perguntando na minha mente, aquela que eu não falava, pastor. O 4 é perfeição, o 666 é quase aquilo que é perfeito. E é claro que algumas coisas têm lógica. Meu irmão, mas é cada absurdo que a gente ouve. O Joe Owen, ele disse que não existe sentido numa passagem além daquele que está contido em suas palavras. Ou seja, aquilo que o autor disse, é o que ele disse. Ponto. Não estamos aqui para inventar, para elocubrar, para dizer, ó, eu acho que isso daqui ele queria dizer tal coisa. Não, o que ele falou é o que está falado. Segundo, há momentos em que ser literal é entender o sentido figurado. Como assim, ser literal é entender o sentido figurado? Lembra aquela passagem onde Jesus diz assim? Se um de seus olhos faz com que você peque, arranque. Você acha que é arrancar literalmente? Tadinho da gente, né? Está todo mundo cego aqui nessa igreja. Orígenes, baseado ali nos relatos de Eusébio, alguns historiadores vão dizer que, e Orígenes bem ali nos primórdios da igreja, ele tinha um certo impulso pelo sexo oposto, que é mais natural, e então ele pegou este versículo aqui e levou a ferro e fogo. Se um de seus olhos faz com que você peque,
Só que ele não levou para o lado do olho. Se o dito cujo lá, do homem, me faz pecar, decepo. Cortou, literalmente, se emasculou. Porque, se isso aqui vai me fazer pecar, corte o mal pela raiz. Só que ali era apenas uma forma alegórica. Estava dizendo, olha, tudo aquilo que nos leva para o pecado devemos cortar. Olha um exemplo prático. Você está lá, e tem uma academia bem na rua da sua casa, e aquelas mulheres com aquelas roupas todas embaladas a vácuo, e você sabe, puxa, ali é tentador. O que eu faço? Eu dou a volta na rua. Ora, se o meu olho me faz pecar, eu corto. Se é a internet, eu aperto o power e desligo. Se é uma conversa indecente no WhatsApp, eu bloqueio. Ora, este é o princípio. Se um de seus olhos faz com que você peque, arranque, é ser radical com o pecado. Tem Levítico ali? Acho que não, né? Levítico 15, 19 vai dizer assim. Tem? Levítico 15, 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Quando a Escritura diz que o homem não podia tocar a mulher nos dias da menstruação, não está dizendo, meu querido, né? Não rela, relou, você foi impuro. Claro que não. Tocar aqui é um eufemismo para relação íntima. Ou seja, deixa a mulher em paz, criatura, pelo menos esses dias, né? Era pecado, ficava impuro, não podia. Então, olha o risco que nós temos de pegar uma passagem e interpretar de forma literal quando é apenas um eufemismo ou apenas uma alegoria. Algumas passagens, nós temos dúvidas se é literal ou não. Meu irmão, mas a maioria é fácil de perceber. A maioria é fácil de perceber. Terminamos Apocalipse recentemente, você lembra? Ruas de ouro. Meu Deus, significa Nova Jerusalém, a gente vai andar em 18 quilates? Claro que não. Era apenas uma forma de Deus mostrar quão precioso vai ser este lugar ao qual Ele tem nos preparado. Da mesma forma que o lago de fogo e de enxofre é apenas uma alegoria do quão ruim, destruidor e o quanto de sofrimento vai trazer para aqueles que forem condenados. Meu primo Tiago, uma vez, ele queimou uma parte grandona do braço, assim. Segundo grau profundo, não foi, Tiago? Deu? E, meu irmão, se você já tem uma queimadura dessa aí, você sabe que o negócio é dose. É apenas para eu e você entendermos. O inferno vai ser muito mais dolorido com uma queimadura dessa. Pode ter certeza. A Bíblia, ela se utiliza do método humano para comunicar o divino conosco. Por isso, eu e você precisamos entender que algumas figuras de linguagem, nós não fazemos isso. Fulano contou uma piada lá, mas eu morri de rir. Você morreu? Claro que não. É apenas uma forma de se expressar. Olha, eu dei muita risada. Nós vemos de forma clara e às vezes até que explicada e desenhada isso na Escritura. Não é difícil de entender. Terceiro, respeite o contexto. Como assim o contexto? Nós temos na Escritura o contexto imediato. Você pega o versículo, o contexto imediato é aquilo que o circunda. Tem o contexto do capítulo, do livro, do testamento e o contexto maior, que é da Bíblia toda. Então nós devemos respeitar essas coisas. Coloquei Isaías ali. Isaías capítulo 41. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Isso daqui, este versículo já foi campanha de igreja para dizer assim, olha, devemos ajudar uns aos outros. Olha que interessante, né? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Não é isso que o cristianismo prega? Ajudar um ao outro? Mas se o herege tivesse a ousadia de ler o versículo seguinte apenas, não precisava nem ler o capítulo inteiro, não. Põe o próximo ali, por favor, Miguel. Assim o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. O contexto ali é pessoas criando ídolos, as imagens, igual nós temos aqui do catolicismo, colocando ali, dizendo, ó, isso aqui é o nosso Deus. Aí o criatura, o abestado, ele pega só o versículo 7 e faz uma campanha na sua igreja com base em um texto que não tem nada a ver com isso. Via de regra, as partes óbvias servem para que eu e você venhamos a interpretar as partes mais difíceis.
Aquelas partes que você, puxa, aqui não entendi. Procura na Escritura. Os outros textos que falam a respeito daquilo, é assim que nós utilizamos. 2 Samuel, põe ali, Miguel, por favor. 2 Samuel, capítulo 1, verso 26. Olha o que vai dizer. Davi dizendo: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Meu irmão, se você pega só esse versículo aqui, o que você pensa de Davi? Sabia. Davi não engana ninguém não, cara. Vamos lá. Eu mando a mensagem lá pro Robson. Angustiado estou por ti, meu irmão Robson. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Mano, errado no grupo da igreja. O que você pensa? Eu percebi os dois no louvor, gente. O Robson fazia isso, mas ele olhava, pastor, tá até piscadinho. Se você pegar só esse versículo, meu irmão, você concorda que dá a entender. O que eu e você devemos fazer? Pegue todo o contexto. Nós sabemos que Davi não tinha problema em gostar de homem. O contrário, ele gostava era muito de mulher a ponto de ter várias. E então ele pega Urias que tinha só uma. E ele faz o quê? Pega a mulher do cara também. Você consegue ver a importância de entendermos o contexto imediato, o contexto do capítulo, o contexto do livro? Romanos capítulo 1, põe ali por favor. Romanos 1, verso 27, pode dizer assim: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A Bíblia é clara em relação ao homossexualismo. Levítico. Então não podemos pegar apenas um versículo de forma isolada e fazer uma doutrina com base naquilo dali. É por esse motivo, meu irmão, que eu detesto, mas detesto com força aquelas caixinhas de promessa, sabe? E o que Deus falou comigo aí? E puxa, se estiver na sua casa, você queima. Se eu for, você vai ver o dia que eu ver lá. Por que aquilo é tão terrível? Aquilo são textos fora de contextos. E texto fora de contexto é pretexto para heresia. E às vezes para você mesmo acabar caindo em cilada. Eu lembro uma vez um homem, ele estava desesperado com o filho no hospital. E então, ele fez aquele esquema de, já viu, roleta russa? Deus, fala comigo. O que Deus tem a me dizer? E ele com o filho no hospital, sabe qual passagem caiu? Essa doença não é para a morte. Já começou. Aleluia. Foi para o hospital, o filho tinha morrido. Ele ficou furioso com Deus. Deus mentiu para mim. Foi Deus que mentiu? Ou ele que utilizou a escritura de uma forma errada? Tiago vai dizer assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Não pegue, meu irmão, texto isolado. Nós vemos muitos crentes dizendo assim: olha, a escritura diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou seja, a partir do momento que tenha um crente apenas na sua família, só um, toda a sua família vai ser salva. Leia o contexto de Atos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E depois, aquele homem levou o apóstolo para a casa dele e todo mundo ouviu o evangelho e se arrependeu dos seus pecados. Naquele caso, ele foi todo mundo salvo por conta disso. É dessa forma que nós, em nossa igreja, nos esforçamos para ser fiel em relação à Escritura, para ser fiel em relação ao texto, em relação a assuntos que são difíceis, em relação à escatologia. Preguei aqui em Apocalipse dos irmãos, não há consenso. Eu disse aquilo que eu tendo a acreditar, olha, eu pendo para o amilenismo. Mas irmãos aqui discordam, não há problema. Há passagens difíceis, mas nós tentamos ser fiéis à Escritura em relação a assuntos complicados, como escatologia, como o segundo casamento, como dom de línguas. Dom de línguas não, né? Dom de línguas é fácil. Posso até colocar essa pregação depois também aqui no curso. Meu filho não é um gênio, de forma alguma. Eu lembro que ele tinha 9 anos, mais velho. E na época eu estava estudando a respeito do dom de línguas.
E eu lembro que eu peguei, falei para uma criança de 9 anos, sem influência, reformado ou pentecostal, zerado, formatado. E eu disse a ele assim, olha, leia 3 vezes Atos 2. Leu uma, leu 2, leu 3. Senta aqui agora. Explica para o pai o que você entendeu a respeito deste capítulo. Uma criança de 9 anos começou a me explicar. Falei, gente, é difícil entender que Atos 2 fala de idiomas. Não falam dessas línguas inteligíveis, ri para lá para trás, Siri anda lá na praia. É claro ali. Você lê Atos 2 e depois diz o idioma, e depois começa a dizer, nós somos partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Ásia, Frígia, Panfilha. Começa a dizer como nós conseguimos ouvir esses homens falar na nossa própria língua materna. Gente, o que é língua materna? A língua que você aprendeu de sua mãe, de seus pais. Não fica difícil. Ah, pastor, mas lá em Coríntios, Paulo vai dizer que há um segundo dom. Olha, se houvesse um segundo dom, teria que haver uma outra passagem na Escritura que explicaria qual é esse dom, mas não tem. A única passagem que explica, que dá doutrina a respeito do dom de línguas é Atos capítulo 2. E ali, se você ler, eu sei que é difícil, tem preconceito, né? Mas se você ler ali, tentando tirar a maior parte do preconceito que você talvez foi formado ao longo dos anos, você vai ver, é explícito em dizer que aquelas línguas que os apóstolos diziam eram idiomas, e não esse idioma dos anjos aí. E para encerrar, quarto princípio, o seu coração determina a sua mente. Como assim, pastor? Nós não lemos a Bíblia apenas com os olhos, lemos também com o coração. E por conta do nosso coração ser corrompido, por vezes nós podemos ler algo e querermos entender o oposto daquilo que está escrito. De ler algo, e porque aquilo nos confronta, e aquilo que nos confronta nos faz mudar de atitude, e às vezes nós não queremos mudar. Assim é o ser humano. Você está lá, não sei quantos anos morando junto sem estar casado. Daí você sabe, é pecado, é pecado, é pecado. Mas aí quando você lê, eu vou pular essa parte. E você fica burlando a mente, enganando a sua mente. Porque o ser humano não gosta de ser confrontado. Atos capítulo 7, versículo 51, vai dizer assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Olha o apóstolo Pedro furioso, dizendo assim para aqueles homens: vocês são povo de dura cerviz, cervical, né, que não se dobra. Vocês ouvem a palavra de Deus e vocês não se dobram. Vocês não obedecem. Vocês permanecem eretos, duros, arrogantes e orgulhosos, porque vocês são malignos. Assim como vocês estão fazendo, assim também fizeram os pais de vocês. Vocês têm o coração duro. Efésios capítulo 4, verso 18, põe ali, Miguel. Obscurecido de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqueles que são alheios à vida de Deus têm o coração duro. Muitos são cegos, isso é verdade. Mas muitos, eles furam os seus próprios olhos, para que eles não venham a enxergar aquilo que é verdade. Meu irmão, eu falo por experiência própria. Converti lá em 2006 e comecei para a igreja, e na época eu já morava com a minha esposa, que era namorada. Já tinha meu filho mais velho, bem pequenininho. E para um ímpio, você mora junto, mas você não é casado. É a glória, não é? Você tem tudo que um casado tem, mas não tem compromisso de ser casado. E então, toda vez que eu ouvia lá, eu preciso casar, eu falei, gente, eu nunca mais volto nessa igreja. Tá louco? Quem é esse pastor para falar o que eu devo fazer? Daí eu estou lá, começo a ler a escritura, daí quando chegava nessas passagens assim, eu pulava, óbvio, e eu vou ler aquilo que me incrimina? De jeito nenhum. Em Atos capítulo 7 diz a escritura que quando o evangelho está sendo pregado, aqueles homens malignos tapavam os ouvidos. Sabe coisinha de criança? Não estou te ouvindo. Simplesmente
para não ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo, eu coloquei ou não? 2 Timóteo 4,3, Paulo vai dizer assim: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Haverá um tempo em que as pessoas se cercarão de falsos mestres, não darão ouvidos à verdade e preferirão se entregar às fábulas. Você consegue ver isso aqui se cumprindo em nossa cidade, nossa família, nas igrejas? Pessoas que às vezes não querem uma igreja que tem compromisso com a palavra, mas apenas querem um pastor que seja um amassageador de ego. Ele quer chegar na igreja e sair dali, ai, cantei raridade, é isso que eu sou raridade. Não é nada, meu irmão. Ele não gosta de ouvir palavras que confrontam. Em contrapartida, no Salmo 25, verso 12, diz assim: ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Aquele que teme o Senhor, aqueles que somos nós, eu e você, temos a certeza de que o Senhor vai nos guiar, vai mostrar os caminhos ao qual nós devemos escolher. Mas para isso é necessário que nós venhamos a ter esse coração humilde, de, diante do erro, não mudar a Escritura, mas mudar a nós. Diante daquele confronto, eu e você chegarmos a Deus e dizer: Senhor, tu sabes que eu não quero fazer isso aqui, mas se esta é a tua vontade, ó Deus, eis-me aqui. Obedecer a Escritura, interpretá-la da forma correta. É isso que vai definir se o pastor é falso ou verdadeiro, e se nós somos, de fato, salvos ou perdidos. Amém, meus irmãos?